Esse podcast tem uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Olá, fanáticos por comércio exterior. Aqui está o Lázaro Lima, PH, Thales nas Ilhas Faro. A gente vai mostrar ele aqui daqui a pouquinho. E hoje recebendo uma convidada mais do que especial, a Amanda Taide. Um super bate-papo aqui com a gente, muito instrutivo, muita coisa boa para a gente poder enveredar aí nas próximas, 6 horas de papo, PH, é isso, combinado? Pelo menos. Beleza. Brincando, gente. Vai ser um bate-papo curto, mas certamente bem divertido que a gente vai ter com a nossa amiga Amanda. E antes de começar o nosso episódio de hoje, como já é o nosso costume, eu queria começar pelos nossos destaques semanais. E aí eu dou a palavra aqui para você, PH, para que você possa trazer aí os seus primeiros destaques. Tá ótimo. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começar agradecendo a presença da Amanda, mais uma presença ilustre. A gente tem tido muita sorte de trazer convidados tão bacanas aqui, que o tema é interessante, a história é interessante, e mais do que isso, é um currículo bastante pesado que tá vindo aqui participar com a gente hoje. Meu destaque de hoje é um destaque bem bacana, né? Ultimamente eu tenho trazido destaques mais preocupantes. O de hoje, na verdade, é um destaque positivo, né? Que é uma notícia que saiu que o Banco Central está começando a pensar na ferramenta do Pix como uma ferramenta de comércio exterior, né? Então, recentemente saiu uma notícia de que o Banco Central está estudando conectar diretamente o Pix ao sistema de pagamento instantâneo de outros países, em vez de depender só de acordos bilaterais entre as instituições financeiras, né? Que é como funciona hoje. Então, para quem não acompanha, o Pix hoje já é aceito em alguns países, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal e Espanha, mas isso funciona de um acordo pontual entre os bancos, né? Não é algo organizado para funcionar dessa maneira. E aí, hoje a ideia do Banco Central é fazer algo diferente, né? Que é integrar de verdade a infraestrutura e para fazer o Pix virar de país para país. Então, o dado e o fluxo que nascem dentro do próprio ecossistema Pix podem financiar diretamente a atividade econômica. Então, para quem faz comércio exterior, principalmente o pequeno empresário, o que faz negócios transfronteiriços ou o e-commerce, pode usar a partir desse momento de que isso for implantado é, um, um sistema que vai ter um intermediário a menos, custos menores, transações mais velozes, mais rápidas, a liquidação vai ser muito mais rápida. Então, é uma boa notícia principalmente para os pequenos e médios empresários. Ainda não tem prazo para que isso seja implementado, nem negociações avançadas com alguns países ainda, mas a ideia é que isso entre em operação o mais breve possível, que é uma excelente notícia para os nossos pequenos empresários. Obrigado, PHzinho. E agora eu chamo aqui o nosso enviado especial à Islândia, Thales Rafael. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridíssimos amigos. Estou na gloriosa Tórshavn, a cidade de Thor, nas Ilhas Faro. É, Primeiro, quero agradecer muito a presença da Amanda, que o PH comentou, né? Nós tivemos muita sorte, temos pessoas tão especiais conosco nesse começo de caminhada. Não só pessoas absolutamente brilhantes, como amigas, né? Eu tive o prazer, talvez esse é um ponto importante, Lázaro, que você tem que destacar na Miribio. Eu tive o prazer de treinar a Amanda, treinar no futebol feminino. Olha que incrível. Então, enfim, converso com vocês aqui diretamente da capital das Ilhas Faro. Eu cheguei hoje de Reykjavik, na Islândia, como você comentava. E o meu destaque musical, como sempre, né, tentando trazer essa realidade de comércio exterior para a vida das pessoas, é Martinho da Vila, né? É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É exatamente o que caracteriza a nossa ação de avaliação de contramedidas contra as tarifas americanas. Vou tentar explicar, acho que isso é muito útil, vai ter um elemento que eu vou destacar para todas as empresas, consultores, enfim, agentes de comércio exterior, porque eles terão que estar atentos. Então, é o regulamento do Campeonato Carioca, tá? Então, vamos lá, passo a passo. A, a Secretaria Executiva da CAMEX apresentou o pleito para o GSEX. A partir desse momento, da recepção do pleito, então você tem um relatório de enquadramento, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Durante esse período, ou seja, no máximo 60 dias, a Secretaria Executiva da CAMEX ela elaborará um relatório
sobre se as medidas americanas adotadas, elas correspondem, elas se encaixam nas hipóteses previstas na lei de reciprocidade. Então, veja, aqui é um exame de admissibilidade. Não há nenhuma contramedida aplicada. Muito bem. 60 dias, prazo máximo. Muito bem. Depois desse relatório produzido, ele será apresentado ao GSEX, que terá para deliberar sobre esse enquadramento 30 mais 30 dias. Veja, ainda estamos no juízo de admissibilidade, ainda não tem medida. Agora o ponto-chave, por isso que eu peço a licença para me estender um pouco no meu destaque, mas porque isso é muito relevante para você, empresário, importador, enfim, agente de comércio exterior. A partir do momento que o GSEX aprovar o relatório, ou seja, conceder o balizamento sobre o juízo de admissibilidade, haverá a definição de um grupo de trabalho, tá? Que pode, inclusive, contar com a participação do setor privado. Por exemplo, a Amanda pode ser convidada a participar desse grupo de trabalho, onde se desenharão as contramedidas que serão adotadas, que podem ser tanto tarifárias, quanto também abarcar serviços, direitos de propriedade intelectual, enfim, outros temas de comércio exterior. Ponto. Vamos lá, agora esse é um ponto muito importante, então eu quero trazer a atenção de todos. Esse grupo de trabalho que monta essa proposta, depois do juízo de admissibilidade feito, ele apresenta para o público, para o Lázaro, para o PH, para a Dona Hermísia, minha mãe, para todas as pessoas, para toda a sociedade brasileira, ele apresenta em forma de consulta pública. E vocês, queridos ouvintes, poderão, e aqui eu abro um parênteses, deverão se manifestar. Deverão se manifestar para saber se essas contramedidas de fato atendem os interesses brasileiros ou se elas são lesivas aos interesses da sociedade. Enfim, aqui, para encurtar o destaque, você terá depois a avaliação do GSEC sobre a proposta final e a decisão final do Conselho Estratégico da Camex. O ponto é, o esqueleto da norma foi desenhado para garantir bastante participação popular, empresários, claro, sobretudo os atores de comércio exterior, mas, enfim, a sociedade também pode se manifestar em sede de consulta pública, tá bom? Então, eu deixo esse destaque mais longo, mas porque eu acho que é muito relevante e sempre vale a pena citar Martinho da Vila. É isso, meu cara. Show de Obrigado. bola, meu Deixa eu só cara. fazer um parênteses aqui, porque o Thales, não contente com a Amanda ser professora, trabalhar num escritório, ser atleta profissional do futebol, ainda quer arrumar mais uma atribuição para ela. O Thales tá querendo isso. complicar sua vida, Amanda. É Nem isso. começou ainda o programa, já começamos assim. Excelente. Pois é, cara. E aí, Thales, com isso, você também atropela o meu destaque inicial, que seria também sobre reciprocidade, mas eu acho que você... É isso, a gente está tão entrosado quanto o meio de campo do Vasco, eu esqueci de te falar, você esqueceu de me falar, e assim segue a vida. E você, obviamente, fez uma explicação super interessante, muito mais completa, meu amigo. Então, até como você trouxe um destaque muito interessante, com muito mais profundidade, eu hoje não faço o meu destaque pessoal, mas eu aproveito a oportunidade para já introduzir a nossa convidada de hoje, a Amanda Taide. E antes de fazer, enfim, uma breve passagem aqui pela tua carreira, Amanda, para mim é bem importante também passar essa visão pessoal de quem te viu trabalhar, né? Eu sou amigo de muita gente que trabalhou com você, então ver a admiração com a qual você sempre foi enxergada muito nos honra, né? Aqui hoje e acho que o nosso podcast ganha bastante, a nossa audiência ganha bastante com a tua presença aqui. Obrigado, de verdade. Mas efetivamente, gente, para a gente poder dar a palavra para a Amanda e eu poder começar as nossas perguntas, a Amanda Taide é advogada, é consultora do Pinheiro Neto Advogados, é professora doutora de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance aqui na UNB de Brasília, tem anos já de serviço público de extrema qualidade prestado ao governo brasileiro, foi subsecretária de Defesa Comercial e Interesse Público no DECOM, na SDCOM, lá da CSEX, no Ministério da Economia na época, né? Ela foi chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD, ela foi ou é coordenadora atualmente do programa de leniência foi coordenadora do programa de leniência antitrust, também foi analista de comércio exterior, nossa colega na carreira. Ela é cofundadora da rede Women in Antitrust
E ela é idealizadora do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Muito legal, a gente vai seguir, vai deixar aqui também embaixo aqui do nosso episódio do dia de hoje para vocês poderem também conferir o trabalho da Amanda no podcast. Ela é autora e organizadora de livros e artigos acadêmicos. Enfim, ela tem doutorado em Direito Comercial pela USP, bacharelado em Direito pela UFMG e em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior pelo Centro Universitário UNA, com intercâmbio na Universidade de Paris. Então, o que eu gostaria de falar depois dessa introdução, depois desse agradecimento, era poder te perguntar com uma coisa bastante básica para quem está nos assistindo, Amanda. Assim, para quem te pergunta o que você faz, e que não necessariamente seja da área de comércio exterior, enfim, o que você responde em geral? Tá ótimo. Começar, então, agradecendo a vocês e parabenizando pela iniciativa. Eu acho que é uma das minhas principais vertentes, eu acho que enquanto professor, enquanto profissional, é tentar tornar o conhecimento que às vezes é difícil, é árido, tornar ele mais fácil, mais acessível ao público. Eu acho que iniciativas como essas que vocês estão encabeçando, elas são necessárias, porque muitas vezes a pessoa não vai ter visibilidade sobre um tema e às vezes a forma de apresentar, ela faz toda a diferença. Então, parabenizo muitíssimo cada um de vocês, Lázaro, PH, Thales. Conheci vocês em outros carnavais Sim, e a gente segue aqui com uma admiração enorme. Então, com muitos votos de que vocês sigam com dezenas de episódios de podcast. Bom, acho que em termos de como explicar o comércio internacional de forma simples, eu diria que é basicamente todo tipo de relação que a gente teria com outros estados, outros países, em relações de troca. Troca que podem ser de produtos, que podem ser de serviços, que podem ser de direitos de propriedade intelectual, que podem ser investimentos. Então, trocas que eventualmente vão ser feitas com outros países. Então, essa dinâmica que ela pode ser de algum modo muito distante para alguns, ou há algum tempo poderia parecer muito distante, hoje ela está no nosso dia a dia. A partir do momento que a pessoa compra uma blusa num aplicativo, a partir do momento que ela percebe que tem um insumo em um determinado produto ele vem necessariamente de um país que não tem produção nacional, a gente começa a perceber que o comércio nacional está na vida das pessoas. Então, acho que essa talvez seria a minha primeira visualização do que a gente faz um pouquinho no dia a dia. Bom, Amanda, primeira dúvida que eu tenho é como foi o desenho da sua carreira, né? Você tem uma formação bastante sequencial e complementar, começou com direito, foi para administração com foco em comércio exterior, depois fez doutorado em direito comercial, na vida profissional teve a parte de analista de comércio exterior, trabalhou em vários órgãos, CAD, MIDIC, enfim, depois fez a transição para o setor privado aí para o Pinheiro Neto. E aí, a dúvida que fica é se isso foi tudo planejado, você pensou a sua carreira para acontecer dessa maneira, ou se isso foi acontecendo, passo a passo foi acontecendo, e você foi aproveitando as oportunidades, cavalo selado passou, você montou, que tem essa curiosidade de saber como é que foi o desenho da sua carreira. Perfeito. Essa é uma pergunta que é sempre uma curiosidade que eu acho que eu tenho a respeito das trajetórias de outras pessoas, então é uma alegria conversar um pouquinho. Eu até conversei sobre isso já num outro podcast, eu sou uma fã de podcast, então logo percebe-se, que é do Renato Sapiro, que é o Direito de Resposta, em que ele entrevista profissionais, sobretudo do mundo jurídico, a respeito das próprias trajetórias. Então, eu venho de uma família de médicos que lutaram muito para eu não fazer direito e fazer medicina. E após essa luta, eu consegui fazer direito convencendo que eu ia fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu ia fazer direito na UFMG pela manhã e comércio exterior à noite no Centro Universitário UNA, e à tarde eu ainda me virava para fazer estágio ao longo do tempo. Então, essa digressão aqui inicial, apenas para mencionar que o início da trajetória ela foi muito bem pensada e lutada para eu conseguir fazer. A partir de então, vai tendo um pouco de trabalho com acaso. Então, naturalmente, vão acontecendo algumas coisas que eu não imaginava. Eu recebi, então, um convite para vir para Brasília. Eu sou mineira, então eu vim para Brasília no final da faculdade, porque abriu uma vaga no então Ministério da Justiça para vir para Brasília para trabalhar com o direito da concorrência, porque eu tinha feito um intercâmbio que os nerds fazem durante as férias. Vem para Brasília para trabalhar no CAD, então, como uma nerd clássica, eu vim para Brasília e fui convidada, então, mandei meu currículo e eles me chamaram para trabalhar, então, no Ministério da Justiça, e a partir de então, eu
estou em Brasília e sou apaixonada com Brasília. E então, fiz o concurso, foi para fazer o concurso de analista de comércio exterior, foi muito planejado. Eu estudei muito para passar, como a gente estuda muito para passar. A partir de então, foram surgindo convites, e esses convites foram muito pensados. Então, eu não diria que ela não foi planejada, mas ela foi muito refletida. Então, ela foi muito refletida a respeito de cada passo. Então, de lá, eu passei no concurso de análise de comércio exterior, eu recebi o convite para voltar para o CAD, porque eu já trabalhava no Ministério da Justiça com o direito da concorrência. Então, eu fui para o CAD. A partir do momento que estava no CAD, eu recebi um convite para ir para o Ministério Público Federal, para trabalhar com a parte de a concorrência, mas também com a parte de acordos de leniência, que era a parte que eu negociava. A gente estava com o ápice da lei anticorrupção, com um monte de celebração de acordos de leniência, uma discussão muito em voga. E no final da minha licença maternidade, naquele período, eu recebi a ligação do novo secretário de Comércio Exterior, que eu não conhecia, que tinha sido nomeado para o cargo no MIDI, que eu não conhecia, mas ele recebeu uma indicação do meu currículo e me ligou. E me fez o convite para assumir, então, a diretoria, a subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público. E, portanto, né, eu acho que esses passos aí foram ofertas que me foram feitas, confiadas, muitas vezes eu falo, né? Às vezes a pessoa faz uma proposta para a gente fala, não, mas eu não estou preparada para isso. E em vários momentos a gente pensa assim, e eu falava, não, mas se a pessoa está confiando em mim para ocupar aquele cargo, se eu tenho dúvidas, eu vou confiar naquela pessoa, na visão daquela pessoa a respeito para mim. E depois, portanto, ali no final de 3 anos e meio, antes mesmo da transição de governo, eu recebi o convite para fazer a transição para o setor público e decidi, portanto, pedir uma licença para poder tomar as decisões que eu acho que eu precisava ter as conversas que eu tinha que ter. Então, eu fiquei um período de licença para poder ter as conversas que eu achava que eram necessárias e fiz a exoneração. Então, estou no Pinheiro Neto há já 4 anos, trabalhando, então, com temas de comércio exterior, trabalhando com com concorrência, com compliance, e no meio disso trabalho na vida acadêmica, que é uma paixão muito grande minha, na Universidade de Brasília. Então, passei no concurso de professora em 2017, ofertando matérias de direito empresarial na graduação e na pós-graduação, vários cursos, inclusive, por exemplo, algumas matérias de mestrado e doutorado sobre comércio internacional e concorrência, que eu acho que é um pouco aqui também do nosso bate-papo, mostrar um pouco da importância dessa interseção. Então, longa história curta, não foi planejada, não foi inteiramente ao acaso, mas foi muito refletida, talvez assim diria. Claro, faz todo sentido. Thales, e só antes do Thales, não poderia também deixar de mandar um beijo para o nosso amigo André Freire. Quando a Amanda falou do CAD, lembrei imediatamente do nosso colega, que tão bem nos representa lá no órgão. Thales, meu caro, por gentileza. Perfeito, meu caro, obrigado. Amanda, antes de continuar, só para destacar, a Amanda é craque no futebol, craque, tá? Que fique registrado. E eu mostro a foto do campeonato de analistas Exatamente, de comércio deveria. exterior, cujo Thales era o técnico, e eu ganhei a medalha de artilheira. Que legal, que legal. E aí eu mostro Craque, para eles a craque, foto, e aí eles falam, é verdade, mamãe, você ganhou a Champions League? Eu falei, mais ou menos, mais ou menos igual a Champions League. Não é, a Champions League não é tão relevante, mas dá para fazer um comparativo. Amanda, olha só, um tema bem interessante, porque não é muito comum, né? A gente tem muitos colegas que estudaram, por exemplo, relações internacionais, mas não são muitos que estudaram comércio exterior. Eu também sou formado em comércio exterior. Então, te ouvindo me chamou muita atenção. Por quê? Uma parte da minha turma tinha pretensão de estudar para o Itamaraty no futuro, e uma parte da minha turma tinha negócios familiares relacionados ao comércio exterior. Você disse que seus pais são médicos, né? Então, eu imagino que não era o caso. Claro, Minas é um polo exportador, um polo que participa do comércio exterior brasileiro, então, naturalmente, tem muita demanda. Mas eu gostaria de continuar nesse primeiro elo da tua história. Por que comércio exterior? O que te chamou a atenção para estudar à noite? Você já estudava de manhã, fazia direito. Tudo bem que você tinha que encontrar uma outra prerrogativa para não estudar medicina, mas por que comércio exterior? Super interessante, Thales. Essa pergunta eu acho que ninguém nunca me fez. Basicamente, como todo boa nerd, então, mais uma vez, a gente mostra esse lado, eu participei ao longo do ensino médio
daquelas competições que simulavam a ONU, a mini Sim, ONU. sim, sim. E eu falei, gente, esse negócio é muito legal, esse negócio de mini ONU, a gente representava o país. Então, eu tive um pouco dessa lógica do representação do interesse do país. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Cara, eu vou fazer direito, o que que eu posso fazer para tentar... Não vou fazer medicina, né? O que que eu vou fazer aqui para tentar minimizar a tristeza familiar? Falei, bom, eu quero trabalhar com esse negócio que me parece interessante, que é meio internacional. O que que é internacional? Aí eu tinha até pensado em fazer relações internacionais, mas eu falei, cara, me parece um pouco etéreo. Eu tinha a época em Minas. Falei, cara, eu não sei. Acho que comércio exterior eu vou fazer, porque se eu não for para comércio exterior, pelo menos administração eu vou saber alguma coisa. Então, foi um pouco nessa lógica inicial. Talvez esse tenha sido aí a fagulha. Eu tinha inicialmente, Thales, uma ideia de fazer o Itamaraty também. Pensei durante um tempo no Itamaraty, mas depois eu acho que em termos de visão de vida, eu não queria a vida essa vida nômade que eu acho que a diplomacia ela acaba impondo. Então, depois de um tempo, isso acabou saindo do meu radar, mas eu acho que foi por isso, talvez aí. Vou até levar Sim. para análise. E o feijão, né, Amanda? Putz, eu também já pensei no Itamaraty, depois eu pensava assim, caraca, ficar longe do feijão e do açaí não dá. Morar fora do Brasil é muito difícil. Ah, Vai lá, meu caro. Desculpa, Lázaro. nada que isso. Acho que com isso a gente conseguiu ter um pouco, assim, obviamente um overview bem genérico, generalizado, eu diria, da tua vivência inicial, do teu processo de tomada de decisão inicial. E se você nos permitir agora começar a adensar a conversa, trazendo um pouquinho mais para a tua história profissional propriamente dita, enfim, em alguns pontos que a gente acha marcante da tua carreira. Eu acho que poucas pessoas aqui no Brasil transitam como você, ou transitaram como você, entre dois temas, muitas vezes parecem, de alguma sorte, até diversos entre si, que é antitrust e defesa comercial, assim, e tão bem. Então, como que essas duas temáticas dialogam entre si na tua percepção? Tá. Para mim, visão de que existe um antagonismo, ela é inconcebível na medida em que eu vejo que elas são necessariamente complementares. Hum, Para mim, não existe uma relação em que você vai entender que existe concorrência sem considerar que essa concorrência ela envolve um mercado global. Na medida em que ela envolve um mercado global, eu tenho o comércio internacional como sendo parte de uma lógica de concorrência. Então, eu até escrevi um artigo, já tem algum tempo que eu brinquei com a gente fala do spaghetti ball, né, que é a expressão sobre o emaranhado de normas de comércio internacional, e que eu brinco que a gente tem hoje em dia um onion spaghetti ball, que a gente vai tirando as camadas de cebola nessa mistura de regras. Porque hoje eu entendo que a gente, diante de uma lógica em que o multilateralismo tem todas as suas discussões sobre continuidade ou não, a gente tem os países buscando acordos regionais de comércio. E aí a gente pode ter soluções via acordos regionais de comércio, mas que continuam sendo difíceis de serem alcançados. A gente vai ter, portanto, busca por acordos bilaterais de comércio. A gente vai ter Mercosul, União Europeia, a gente vai ter acordos bilaterais ali de comércio que vão ser eventualmente celebrados. Aí você fala, poxa, mas algumas soluções elas precisam ser alcançadas para o mercado, mas a gente não consegue alcançá-las, por exemplo, em termos de comércio internacional. Então, a gente precisa de soluções estatais. Mas, às vezes, o Estado brasileiro não vai endereçar determinados pontos de comércio internacional. E aí a gente vai, por exemplo, para iniciativas setoriais. Então, um determinado setor vira e fala, poxa, eu quero implementar uma determinada mudança de comportamento, vamos colocar para uma área de meio ambiente, por exemplo, eu quero reduzir minha emissão de gás estufa, eu quero exportar produtos sem desmatamento, e aí tenta fazer uma lógica setorial. E hoje em dia a gente vai ter toda essa discussão esbarrando no concorrencial, que o concorrencial vai virar e falar, por exemplo, em que medida empresas que são concorrentes podem cooperar para propósitos que eventualmente sejam lícitos, que sejam adequados se a gente colocar pelo arcabouço da Constituição, pelo 170, mas a gente vai ter uma visualização de um choque completo de visões, vamos dizer, desse antagonismo, porque não é mais um antagonismo, é uma necessária complementariedade de visões. Se a gente enxergar defesa comercial, por exemplo, que é um tema que traz esse antagonismo muito de forma veemente, eu acho que
A indústria doméstica, ela só pleiteia porque existe comércio internacional. Se a gente tem, portanto, né, que aquela medida de defesa comercial uma vez aplicada, ela traz benefícios para a sociedade brasileira, ela faz muito sentido. Se, porém, o Estado brasileiro, enquanto implementação de política pública, entender que não faz sentido, porque os impactos são muito piores para o mercado do que a aplicação, ele pode não aplicar. E aí vem o interesse público, cujo a análise concorrencial é uma das partes. Então, quando eu fui convidada, inclusive, para assumir a área de defesa comercial e interesse público, eu não atuava na área de defesa comercial, eu já tinha experiência no concorrencial, mas eu já era professora de empresarial e de comércio internacional. E o que me foi passado no convite é, olha, não tenha preconcepções. Analise como se fosse uma hipótese. Uma hipótese. A gente tem que analisar esse fato para identificar: existe um sobreuso de defesa comercial? Existe um sobreuso de medidas de interesse público? Se houver, vamos tentar encontrar o meio do caminho. E esse foi o meu propósito sempre ao longo do tempo e continua sendo hoje na iniciativa privada, tentar identificar qual é a justa medida que a gente vai ter dos instrumentos, em que medida que a gente vai ter comércio internacional, concorrência, podendo ser aliados efetivamente nesse caminho para o desenvolvimento nacional. Claro. PH? Amanda, você trouxe aí um tema que era exatamente o que eu ia puxar com o próximo assunto, que é a parte de interesse público, né? Na sua gestão, lá na Defesa Comercial, na Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público, foi quando esse tema realmente começou a ganhar destaque. Ele já existia no governo anterior, ele era tocado pelo Ministério da Fazenda, mais especificamente, então ficava separada a defesa comercial do interesse público, até gerava alguma dificuldade enfim, de entendimento sobre os assuntos. E na sua gestão, esses dois temas, por estarem todos sobre o mesmo ministério, o Ministério da Economia, acabam ficando juntos. E aí eu queria saber de você como que isso era tocado na prática. Assim, como que você conseguiu fazer com que o DECOM, o Sistema de Defesa Comercial, enxergasse o interesse público de uma forma mais calma? Isso aqui é para o interesse de toda a indústria e não apenas da indústria que está pleiteando. E como você fez as pessoas que estocavam o interesse público pensar, não, tem um trabalho muito bem feito no DECOM, um trabalho técnico muito bem específico, então tentar organizar essas duas coisas para conviverem entre si e não se digladiarem. Perfeito. Esse foi um enorme desafio. Desafio não apenas tecnicamente dizendo, mas um desafio de gestão, porque, como bem mencionado, a gente tinha duas equipes que brigavam muito, muito confiantes, muito seguras das suas posições, e que se degladiavam. Eu brincava que era um fla-flu, efetivamente, entre os dois ministérios. Eu falei, gente, eu vou trazer esses dois para casa, os dois temas para dentro de casa, e a gente vai ter que conversar. E como que a gente conversa? Eu sou muito... eu tento, em todo lugar onde eu trabalho, eu tento trazer procedimentos, porque eu acho que procedimentos, ainda que a gente discorde do resultado, se a gente concordar com o processo que foi adotado, a gente consegue manter o respeito. Então, acho que a partir do momento que a gente assumia a cadeira, eu falei, cara, a gente tem uma série de processos que me incomodavam profundamente, em que a gente tinha alterações de direito ou suspensões de direito antidumping, cuja decisão de suspensão ou modulação do direito era considerando o impacto da medida na população de baixa renda no Brasil. E eu procurava o dado e eu falava, aonde está a análise de impacto dessa medida na população de baixa renda? E aí, a gente vendo medidas, e aí tem algumas que foram assim, que eu falei, mas aonde que está a análise? O anexo. Ninguém tinha. Nem internamente o pessoal não tinha análise de como tinha feito o cálculo. Mas calma aí, daqui a 5 anos a gente tem uma revisão de final de período, né? Que a gente vai ter que refazer toda a análise e a gente vai ter que chegar a um cálculo. Mas isso aqui precisa ser procedimentalizado. Eu não posso ter uma parte externa ou uma parte interna sendo surpreendido, na minha visão, surpreendido ao final do processo, após um baita investimento de ambos os lados, indústria doméstica, usuário, exportador, sem ter o mínimo de previsibilidade a respeito do processo. Eu falei, então, o que a gente precisa? A gente tem que fazer guia.
E aí eu trouxe a minha experiência do CAD. Eu já tinha no CAD escrito, né, coordenado a elaboração do guia de leniência, do guia de TCC, do guia de gun jumping. Então, eu já tinha passado por esse processo de elaboração de guias. Eu falei, vamos então tentar conversar sobre procedimentos. E eu acho que esse momento inicial fez com que as equipes, apesar de divergirem muitas vezes a respeito da visão de mundo, do que é o objetivo da defesa comercial, é o objetivo do interesse público, eles concordaram a respeito do passo a passo, a respeito da metodologia. Quais são os critérios necessários para a gente analisar? Para a gente considerar o arcabouço. Então, a gente fez um benchmarking internacional e nacional, então, para não partir do zero. Então, a gente falou, poxa, o que o Brasil já fez? Quais são todos os casos? Quais foram os parâmetros analisados? O que a gente entende que é possível? E a gente criou um roteiro, um passo a passo. A partir do momento que a gente senta, coloca o passo a passo, você pode desgostar, você pode adorar o resultado. E assim, a única certeza é que a gente vai desagradar alguém ou alguém em um processo de defesa comercial. E faz parte. Agora, a partir do momento que a gente mostra que os dados foram analisados e considerados, me parece que aí a gente consegue discordar a respeito de parâmetros objetivos. Então, eu tive muita alegria em perceber que, por exemplo, nos debates para o GSEX, a gente chegava com uma posição que considerava as duas visões. E falava, olha, aqui é a análise de defesa comercial, aqui é a análise de interesse público. E é bom dizer que a gente teve quase nenhuma suspensão de medida de defesa comercial em função de interesse público. A gente teve muitas análises, mas o resultado final, inclusive, referendava, então confirmava que era do interesse nacional a aplicação da medida de defesa comercial. E isso foi super interessante, porque na hora que eu fui sair, fui fazer um pouco do balanço, eu falei, cara, 100% dos nossos casos foram aprovados pelo GSEX. Então, quando a gente chegava com a robustez da análise e a gente ia para o debate e os outros ministérios, na função pública que eles exercem no GSEX para considerar outros elementos, inclusive elementos políticos, a gente tinha capacidade teórica, substrato de dados, né, de análise econômica, análise de dados, para falar, vocês podem tomar a decisão que vocês interessarem, entenderem que é a necessária, mas deixa eu te ajudar como deixa eu te subsidiar para a tomada de decisão. A gente tem esse dado aqui de importação e exportação. A gente tem esse dado aqui a respeito da existência de outros processos no Brasil. A gente tem esse dado a respeito de qualidade. A gente tem essas origens alternativas. Então, a gente conseguia trazer todo mundo para o mesmo, vamos dizer, para o mesmo patamar. Então, esse eu acho que o principal ponto que eu entendo que, apesar de continuar existindo fla-flu a respeito de defesa comercial e interesse público, na medida em que a gente tem um rito processual e critérios objetivos para análise, a gente, pelo menos, mantém o respeito a respeito do processo. Thales? Perfeito. Eu acho que a gente poderia ter um podcast só sobre esse tema de interesse público. Isso é muito interessante. É um elemento extremamente polêmico e, por isso, é tão apaixonante. Mas antes de tratar da minha pergunta, do meu comentário, deixa eu fazer um esclarecimento aqui para minha tia Rosa, que está em Vigo, lá na Espanha, mora lá com a minha prima Gisele. Então, tia Rosa, só para explicar muito em linhas gerais, tá? Pensa só, eu tenho uma fábrica de canetas, tá bom? Essa caneta que eu fabrico no Brasil, ela é importada, a mesma caneta. Qual é essa cor? O homem tem dificuldade com cores, né? Bordeaux? Enfim. Então, tia Rosa, essa caneta Bordeaux que eu fabrico também tem uma empresa chinesa que manda para o Brasil. Eles praticam algo que nós chamamos de uma prática desleal de comércio, tá? Isso a gente conversa depois. Só para explicar para a senhora, tia Rosa, que essa caneta que chega no Brasil, se ela custa $1, ela tem que pagar uma sobretaxa. Como assim, meu filho? Ela paga $1 mais 10 centavos de dólar, por exemplo. Então, $1,1. Muito bem. O governo pode chegar à seguinte conclusão: olha, é injusto o que o chinês está fazendo. Ou seja, é injusto que esse produto que cobre a esse produto $1,1. Eu tenho que cobrar $5, por exemplo, tá? Por outro lado, se eu cobrar $5, as pessoas que estão aí no Brasil, logo volto para casa, tá? Não fiquem com saudades. A minha estadia nas Ilhas Faro está acabando. Então, aí no Brasil, as pessoas que pagam $5, elas vão se dar muito mal, porque pensa só, os meninos usam para ir para a escola, as meninas também,
enfim, eu preciso ter mais acesso a canetas, então eu abro mão de cobrar esses $5, continuo cobrando 1,1 ou $1, 1,1 já estou considerando aqui o imposto, para dar mais acesso a, por exemplo, a educação para as crianças. Então, isso é o interesse público relacionado à defesa comercial. O que é defesa comercial? Calma, que a gente explica depois, bem, com bastante tranquilidade. Mas não vamos fugir do tema, que é essa discussão da polêmica do interesse público. Amanda, Só até para complementar, que pode claro. ser do interesse público a aplicação dos $5 de tarifa adicional. Exatamente. Então, a gente pode ter a análise de interesse público, na minha visão, ela é tão importante porque ela vai confirmar a importância do processo de defesa comercial. Ele legitima ainda mais a análise de defesa comercial, seja para confirmar, seja para tomar uma decisão diferente. Exemplo. Poxa, mas como assim? Não é bom que as crianças tenham acesso a um produto de $1, $1,1? Depende, porque eventualmente isso aqui vai impactar pouco no bolso dos pais que vão comprar caneta para a criança, vão pagar, exemplo, $4 a mais ou $3,9 a mais, considerando imposto. Em contrapartida, eu vou defender 1.000 empregos, 2.000 empregos, enfim. Ainda mais pensando em capilaridade da produção, enfim, se a indústria é fragmentada ou não. O ponto é, o Brasil, então, analisa se faz sentido ou não cobrar $5 nesse produto. Dito isso, Amanda, e eu sei que é um tema super polêmico, e eu coloco assim toda a minha carreira profissional à disposição dos meus queridíssimos amigos técnicos do DECOM, incluindo você, porque eu sou prova da excelência do trabalho que vocês desenvolveram e desenvolvem. Você desenvolveu o ISA hoje, como diretor do DECOM desenvolve, mas o ponto é, estando de fora, a impressão é que a decisão dessa justa medida, ela, infelizmente, tem uma profunda relação política. Então, as posições políticas, e aqui eu trato especificamente de macroeconomia política, se eu puder assim dizer, determinam a relevância do interesse público. Então, a minha pergunta, para ser bem claro, é como está hoje o procedimento, para não entrar no universo político, como está hoje o procedimento da busca dessa justa medida? E para você, Amanda, qual seria um importante benchmark internacional para guiar os trabalhos brasileiros? O que você entende como o suprassumo de busca dessa relação de interesse público e defesa comercial no mundo? Perfeito. Entendo que o ponto mais relevante, vamos dizer, que a gente tem hoje é talvez a abertura de investigações de interesse público, análise de interesse público fora dos períodos tratados no rito. Existe uma discussão, a gente tem que analisar os casos de interesse público de modo concomitante ao processo de defesa comercial ou após. Na minha visão, como eu enxergo que o interesse público ele legitima a defesa comercial, a análise, eu entendo que eles têm que ser paralelos. A gente teve uma mudança na norma no sentido de fazer essa análise posterior. Tá tudo certo, simplesmente uma mudança de procedimento não tem problema. Acontece que essa mudança de procedimento, ela diz que após a aplicação da medida de defesa comercial, pode ser iniciada, podem ser apresentadas petições para iniciar avaliações de interesse público. E acaba que com a influência política fora do procedimento, a gente acaba tendo aberturas fora do rito processual, muitas aberturas de ofício a gente tem tido agora nesse ano, que eu acho que é natural também considerando o contexto político, mas isso gera uma insegurança pro administrado. Então, eu acho que hoje, né, vendo de fora, eu entendo que mais do que você ter certeza do montante, mais do que você ter certeza sobre a aplicação ou não da medida, é você saber que, ao final do processo, ao final de todo aquele investimento que você está fazendo, de tempo dos seus funcionários, de tempo para discussão dos debates, de contratação de consultores para tratar naquele caso, aquela decisão será rígida. Para mim é muito importante isso, a previsibilidade do investimento que vai ser privado. Porque sem previsibilidade do investimento privado, a gente não tem incentivo ao empreendedorismo no Brasil. E empreendedorismo não é só pequena e média empresa, são grandes empresas também empreendendo, gerando novos negócios. Então, se a gente tem sempre a dúvida
de que, após a aplicação de uma medida de defesa comercial, pode ficar surgindo novos processos, isso, a meu ver, gera uma insegurança. Mas, mais uma vez, é uma escolha que está sendo adotada. Uma vez feita essa escolha, meu único desejo seria que essa escolha seguisse sempre todos os ritos processuais, e a gente tem visto um aumento de canais, vamos dizer assim, para poder solicitar pedidos, né, aberturas de interesse público, o que, mais uma vez, pode ser extremamente positivo no sentido de aumentar os canais democráticos de acesso da população, do empresariado, para discutir as medidas de defesa comercial. Por outro lado, a gente pode ter dificuldades também na paridade de armas. Alguém chega, uma expressão que eu sempre brincava na defesa comercial, eu falei, eu quero que todo mundo entre no mesmo processo, que não tenha ninguém de helicóptero chegando lá no final do processo e influenciando aquela tomada de decisão. Então, ainda que todo mundo possa chegar para os mesmos interlocutores, porque são os tomadores de decisão, e que as decisões não necessariamente têm que ser vinculadas, é tão somente informativa da tomada de decisão do membro do GSEX, que todo mundo tenha paridade de armas dentro do processo, para trazer isso efetivamente, as informações, os dados, para subsidiar a tomada de decisão. Claro, entendi. Amanda, você trouxe, na verdade, essa conversa nos últimos minutos tem sido sobre essa relação interesse público, defesa comercial, mas se você me permitir também trazer um pouquinho a tua vivência acadêmica, enquanto escritora e produtora de conteúdo acadêmico também, no âmbito concorrencial, uma das coisas que você nos traz muito é a questão das sanções não pecuniárias e a sua efetividade. Você pode trazer um pouquinho mais dos elementos, efetivamente, ou dos teus achados, efetivamente, nesse âmbito particular do teu universo de escrita? Tá ótimo. Livros, artigos, são uma parte que eu me coço e eu já estou escrevendo. Então, por exemplo, no período em que eu pedi licença para refletir sobre qual seria o meu próximo passo de carreira, eu tinha recém saído do cargo de defesa comercial e interesse público, e eu identifiquei que não tinha um livro. Falei, cara, mas como que a gente ter um instrumento tão importante no comércio exterior brasileiro, que é tão árido em termos de normativa, em termos de procedimento, e a gente não tem nada escrito sobre isso. Então, eu, durante ali os 3 meses da minha licença de capacitação, além de fazer os cursos que o Ministério eu já tinha combinado com o Ministério, eu escrevi o livro, o Manual de Defesa Comercial e Interesse Público, porque, no fim das contas, eu entendia que esse passo a passo, esse procedimento que eu mencionei para vocês, que eu achava que era muito importante, a exata compreensão dos conceitos, ela ainda não estava óbvia. Mesmo internamente, a gente várias vezes tinha discussão sobre o que era supressão, subcotação, o que era depressão, qual que era o conceito. Eu falei, cara, então a gente precisa colocar a bola no chão e conversar. Então, isso acontece em defesa comercial, isso acontece em concorrência, então eu acabo escrevendo alguns livros aí, inclusive o de sanções não pecuniárias, que basicamente seria uma lógica de tentar identificar como garantir uma adequada conduta, uma adequada prática empresarial no mercado. Então, se a gente tipicamente pensa, né, de uma conduta sancionatória para poder regular o comportamento das empresas e das pessoas físicas, a ideia era pensar, será que a gente tem que identificar outros instrumentos que estão previstos na legislação e que não são tipicamente usados para aumentar a efetividade da legislação? Então, essa é um pouco sempre da minha busca, né, tentar identificar o arcabouço vigente e como usá-lo ou transformá-lo, ou enxergá-lo, aplicá-lo de uma maneira que traga maior efetividade. Maior efetividade para comércio internacional, para concorrência, basicamente essa lógica. Você consegue pensar num exemplo de conduta alternativa à multa, por exemplo, que faria sentido, enfim? Com certeza. Então, assim, isso é aplicável para concorrência, claro, tá? Claro. Não para sim, comércio internacional. Mas, por exemplo, o artigo 36 da Lei 12.529, que é a Lei de Defesa da Concorrência, ela fala da multa. E o 37 está lá. Além da multa, ou alternativamente à multa, a gente pode aplicar outras sanções não pecuniárias. E tem, por exemplo, publicação em jornal. A gente tem inscrição das empresas num cadastro de empresas que foram condenadas no CAD. A gente tem licenciamento compulsório de patentes. A gente tem não concessão de subsídios e incentivos governamentais.
a gente tem algumas... A proibição de licitar. E aí eu acho que alguns achados, o que é que a gente fez? Então, sempre mais uma vez, eu tento buscar dados e a partir dos dados a gente poder encontrar qual é a prática, mesma coisa do guia de interesse público. Então, vamos tentar entender o que o CAD já fez, a gente fez nessa pesquisa, e a gente falou, a partir do que ele já fez, o que o exterior tem feito a respeito dessas sanções, outros países têm esse tipo de sanção também, se ele tem sido bem aplicado ou não, a gente tem riscos. E aí, um exemplo que é super interessante. Então, está previsto na lei do CAD que o CAD pode recomendar a não concessão de subsídios fiscais. E aí a gente identificou, numa pesquisa pública, na base pública do SEI, do CAD, que o CAD tinha aplicado isso durante 2, 3 vezes. E a gente falou, poxa, e aí, o que aconteceu com esses casos? Então vem a curiosidade intelectual. Aí a gente mandou para quem? Porque eles tinham, no final do processo, mandado um ofício para a Receita. E a gente falou, poxa, será que a Receita, o que a Receita fez com isso? Aí a gente abriu um serviço de informação ao cidadão e falou, olha, esses 3 ofícios aqui do CAD, o que vocês fizeram com ele? E aí eles, no fim das contas, depois de um tempo, a gente ainda estava no processo de redação do livro, a Receita respondeu para a gente falando, olha, a competência para a definição sobre concessão ou não de subsídios fiscais é minha. O que o CAD faz a respeito de sugerir a existência de a não concessão de subsídio, cara, é deles. O que pra gente foi, assim, inacreditável, como que era um distanciamento completo do que a gente estava previsto na legislação como um instrumento que poderia parecer super potente. Poxa, todas as empresas ficarão muito preocupadas a respeito de um ofício, de uma sanção não pecuniária, de não concessão de subsídios governamentais. Na hora que vai para a prática, a Receita fala, obrigada pela sua opinião, de nada, não vou implementar, porque a minha visão é completamente diferente da sua. Então, acho que esse é um tipo de sanção não pecuniária que a gente tem uma baixa aplicabilidade, mas a gente tem outras que têm sido super utilizadas. Então, por exemplo, proibição de licitar. Então, participa de um cartel em licitação, por exemplo, e aí o CAD sugere, por exemplo, uma proibição de licitar. Então, aquela empresa não pode mais participar em outras licitações. A ideia é basicamente manter a integridade das compras governamentais. Agora, vamos pensar, se a gente tem 4 empresas no mercado e a gente tem que 2, por exemplo, vão ser sancionadas com a proibição de licitar, o mercado vai ficar melhor ou pior com 2 a menos? Então, a sanção, esse tipo de sanção é uma reflexão muito importante. Qual é a justa medida que a gente tem que usar ou não esse instrumento que pode ser muito potente, mas que também pode o tiro sair pela culatra. Claríssimo. Pessoal, se vocês me permitirem, a gente poderia passar já. Obviamente, tivemos aqui a chance de conversar um pouquinho mais detidamente sobre defesa comercial, interesse público, trazendo esse elemento concorrencial agora. Então, PH, não sei se você queria nos trazer algum elemento, já pensando em uma visão um pouco mais ampla de comércio exterior, enfim, aproveitando a presença da Amanda aqui. Não, claro. Amanda, assim, eu queria aproveitar um pouquinho que você saiu do governo e queria saber do seu olhar de fora para dentro, né? Você esteve no governo em diversos cargos diferentes, diversas posições diferentes, diversas áreas diferentes, temas diferentes, e agora você está do lado de fora como cidadã, como usuária do sistema, e eu queria saber como que você olha para o governo e enxerga o governo agora estando do lado de fora. E aí, pensando um pouquinho no... eu estive lá, consegui fazer muitas coisas, mas aqui do lado de fora eu estou olhando que muitas coisas que precisariam ser feitas ainda não foram feitas. Então, se você tivesse 5 minutos com o gênio da lâmpada que fosse resolver um problema do comércio exterior, o que você ia pedir para ele? Falar, que hoje, olhando aqui de fora, eu percebo que é algo que precisa ser resolvido e precisa ser melhorado. O que você pensaria? Perfeito. Eu tive muita sorte de trabalhar em ilhas de excelência no serviço público. Então, eu trabalhei sempre com profissionais, e eu acho que esse é um ponto que até o Thales comentou sobre a equipe de defesa comercial, era uma equipe maravilhosa. A equipe do CAD com que eu trabalhei era maravilhosa, uma equipe que, sim, dava o braço e trabalhava muito, trabalhava junto para a implementação de um ideal, para a implementação daquela política pública. Então, eu tenho muito orgulho e sigo tendo muito orgulho de ter feito parte, né, do serviço público, hoje como usuária externa. E eu acho que uma das minhas funções é conseguir trazer também para o empresariado essa visão de, cara, essa galera é muito boa, sim. Essa galera é muito técnica, sim. Trabalha muito bem, sim. Então, assim, trazer essa visão de que existe um serviço público muito eficiente, muito bom, que está sendo realizado.
Acho que tem duas ferramentas que eu poderia sugerir o gênio da lâmpada em relação a comércio exterior especificamente. O primeiro ponto era a análise de dados em importações para depuração para fins de defesa comercial. Eita, aí eu acho que a tia Rosa ficou com dificuldade, eu vou explicar aqui para ela. Então, basicamente, quando a gente... Obrigado, Amanda, te agradeço. Ela me escreve, ela reclama, ela fala, puta, ficou difícil, é bom, obrigado. Vamos lá, vamos entender. Então, no fim das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter um pedido de uma investigação de defesa comercial e os dados que o usuário externo tem, eles são os dados públicos de comércio exterior. E os dados públicos de comércio exterior, por uma questão de concorrência, e eu acho que é mais um ponto, de informação concorrencialmente sensível, eu não posso saber qual é o detalhamento da qualidade do produto, por qual informações específicas daquele produto. Então, a gente teve uma mudança nos dados de comércio exterior ao longo dos últimos anos, no sentido de sanitizar aquelas informações para que um concorrente não tivesse informação a respeito do outro. Isso é muito positivo por um lado, mas isso traz uma consequência para a defesa comercial, que significa que o usuário, a indústria doméstica, ela não sabe exatamente o produto que está chegando. E quando a gente tem um processo de defesa comercial, eu não estou nem comparando banana brasileira com maçã vinda da Europa. Eu estou comparando maçã verde com maçã verde. Eu tenho que comparar maçã vermelha com maçã vermelha. Então, os dados de comércio exterior, essa granularidade do processo de comércio exterior, ela é muito importante para que o peticionário tenha visibilidade se ele faz ou não sentido, se ele preenche ou não os requisitos de aumento de importações em termos absolutos, em termos relativos, se ele tem um caso. E a gente hoje não tem essa visibilidade enquanto usuário externo da depuração dos dados. Então, por vezes, há um desgaste enorme da indústria doméstica em apresentar o pleito e depois, na depuração, falar, poxa, mas essa definição do scope, aí, produto sob análise, é uma definição específica que hoje não vai... Tia Rosa, não vou te explicar hoje o que é produto de investigação sob análise, mas o escopo, ele é um processo bastante importante da tomada de decisão de defesa comercial, então, para o usuário externo, hoje a gente não tem essa visibilidade, e mesmo para o usuário interno, a gente tem uma questão entre Receita Federal e SESEX da dificuldade de acesso àqueles dados. Então, teve uma época que a Receita Federal estava querendo passar todos os dados de informação, quando eu ainda estava no cargo, queria passar todos os dados em PDF. Como que o DECOM vai poder filtrar o que é produto sob objeto, o que não é produto, se tiver com um PDF? Então, esse tipo de comunicação interna no governo, eu acho que seria uma vantagem enorme. Hoje, eventualmente, isso já pode ter sido solucionado, ou mitigado, ou resolvido. Até onde eu sei, continua tendo um pouco de dificuldades, mas eu acho que essa seria uma primeira varinha mágica. E o segundo, eu acho que essa maior procedimentalização dos prazos do procedimento de alterações tarifárias. A gente já teve agora uma iniciativa belíssima da Secretaria Executiva, que foi a publicação de um guia, né, de uma minuta de um guia sobre o tema, mas essa lógica de prazos que a gente gosta de defesa comercial e que gosta de prazo, que gosta de saber o que vai acontecer no dia seguinte, quanto que vai... Eu acho que isso é muito importante e também pode, eventualmente, ser objeto de uma reflexão para aprimoramento. Excelente. Thales? Obrigado, meu caro. Só para complementar aí para a tia Rosa, é o seguinte, mais informações sobre defesa comercial, por favor, vocês também têm outros 2 episódios, um já publicado, um que será publicado no futuro, com dois grandes amigos também, a Rafaela Neumann e o Roberto Kanitz, que vão acrescentar perspectivas, conceitos de defesa comercial que a gente está trabalhando aqui hoje. Então, só para fazer esse alerta. Claro, com Guia de defesa certeza. comercial, o guia de interesse público. O guia de interesse público, eu, inclusive, entreguei, a gente fez a cerimônia de interesse público, de publicação da versão final. Estava com 38 semanas de gravidez do meu segundo filho. Tava assim, o pessoal me olhava e falava, Amanda, você consegue ficar em pé, você vai explodir. Eu falei, não, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. E logo depois, uma semana depois, pandemia do Covid. Era a Simone Cuiabano que Nossa. liderava a sua equipe de interesse público? Foi a Simone, depois a gente teve a Mari Piccoli, a gente teve o Anderson. Então, equipe maravilhosa. Dilson ali na equipe. Então, a gente teve várias pessoas que, ao longo do tempo, passaram de defesa comercial para dentro de interesse público. Olha que curioso esse movimento. Então, a gente teve pessoas que
uma equipe que não se conversava, que começou a se respeitar muito, se admirar, inclusive ter movimentações internas. Legal. Não, isso é muito legal, isso é muito legal. E eu acho que isso é um ponto importante também, assim, talvez seja advogado em causa própria, mas é muito importante destacar a excelência do serviço público brasileiro. Então, acho que nunca é demais reforçar que eu elogio a todos os nossos queridos amigos da CSEX, do DECON em específico, que somos mais próximos, né? Mas também eu tenho certeza que se estende ao CAD, por exemplo. Amanda, e complementando então essa pergunta do PH, esse gênio da lâmpada chato que só trata de comércio exterior, né? Agora eu vou trazer uma outra alegoria. E se fosse você hoje conversando com você, Amanda, sentada naquela cadeira, né? Pelos anos que você teve lá, qual seria a dica que você teria dado? Amanda, aproveita que você está aqui, você tem a caneta, faz isso. O que você teria feito com a tua experiência de hoje? Como usuário, como administrada? Assim, eu confesso que eu tenho uma análise um pouco psicanalítica a respeito do tema, e eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode. E que É ficar verdade, é voltando verdade. para trás, falando o que eu poderia ter feito, seria injusto com a gente mesmo, no sentido de que a gente fez o melhor que era possível. Então, eu acho que tem algumas coisas que eu me orgulho muito, e tem uma coisa que eu gostaria de ter feito, vamos dizer assim, mas que não deu tempo. Mas então, acho que a mudança, primeiro ponto, né, foi mudar o sistema de defesa comercial do SDD, amado e odiado SDD, porque o SDD saía do ar, o sistema saía do ar, ninguém sabia se o SDD estava no ar ou não estava no ar. O usuário, às vezes, perdia prazo porque o SDD sumia do ar e os técnicos do MIDIC falavam, estava no ar. Mas a pessoa não conseguia fazer upload do arquivo. E aí, quando eu propus mudar para o SEI, que era o sistema que o CAD usa, que toda a administração pública federal já usava, a pessoa falou, Amanda, você tá doida, vai mudar para o sistema. E a gente falou, eu falei, gente, mas a gente precisa melhorar, a gente não pode ficar naquela lógica de tô acostumado com o que é ruim, vou continuar com o que é ruim porque ele já é conhecido. E outra coisa que eu acho que foi, e isso foi um ponto super importante. Então, assim, se eu não tivesse feito, eu acho que eu ia ficar muito brava, porque eu teria ficado presa ali no medo. Outra coisa que foi interessante que foi feito foi o decreto de subsídios e medidas compensatórias, que depois de 10 anos no governo, sendo negociado por um lado e por outro, cara, a bola foi para o meu pé, basicamente para a gente conseguir publicar a versão final do novo decreto. E aí eu acho que o próximo passo seria o decreto de salvaguardas, que eu acho que hoje seria a bola da vez. Se eu hoje tivesse no cargo, talvez eu pensaria no novo decreto de salvaguardas, porque eu acho que é um instrumento que ele é um tiro de bazuca, na medida em que ele abarca todos os países, né, na verdade, então ele traz um efeito muito relevante, e eu acho que ele pode ser uma alternativa aí para o comércio internacional brasileiro. A gente tem uma série de pesquisas, como por exemplo do Vitor Leite, que foi nosso colega analista de comércio exterior, Sim. que eu orientei no mestrado lá na UNB, em que ele vai mostrando um pouco das pesquisas da experiência internacional à aplicação de salvaguardas. E a gente vê que a gente tem uma grande dificuldade nos países em manterem, vamos dizer, medidas de salvaguarda em discussões de painéis e órgão de solução de controvérsia da OMC. Considerando que a gente tem a paralisia do órgão de solução de controvérsia da OMC, a gente tem que colocar isso também na conta. Então, acho que o instrumento do decreto de salvaguardas, a atualização do instrumento de salvaguardas, talvez fosse aqui o tema que, estando hoje na cadeira, talvez eu colocaria como uma das prioridades. Claro. Amanda, a gente já chega aqui próximo do período que a gente tinha te solicitado gentilmente, e você foi gentil e super solícita desde o primeiro momento, e a gente agradece muito por isso. Mas eu gosto muito de encerrar, antes de te devolver a palavra para as suas considerações finais, mas eu gosto muito de encerrar com uma pergunta que ela vai se repetindo, que é: muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, são aspirantes a operadores de comércio exterior, né? E você até no teu dia a dia, enquanto professora, também acaba lidando muito com esse público de aspirantes a operadores do comércio exterior, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito fiscal, seja, enfim, nos mais diversos diplomáticos, por aí vai. E aí, a pergunta que eu faria é isso, assim, olhando lá para Amanda, que começou como analista de comércio exterior do MIDIC há alguns anos, enfim, e como estudante, o que você diria para esse operador? Que característica, o que é uma coisa fundamental que talvez só a tua experiência de vida tenha te mostrado? Tá.
foi importante para você? Me parece que o ponto central hoje, não só para comércio exterior, mas eu acho que para qualquer vida nossa, é a curiosidade. Eu acho que a gente tem muita informação, e a partir do momento que a gente tem muita informação, a gente pode achar que a gente vai ter de barato um determinado conhecimento, ou a gente vai ter uma determinada experiência. E a partir do momento que a gente é curioso, a gente consegue ir atrás. Então, eu acho que a partir dessa curiosidade, eu acho que a ideia, né, participar de eventos que sejam de comércio internacional, conversar com as pessoas, se apresentar para as pessoas, falar, oi, tudo bem, eu sou fulaninha de tal. Quantas vezes eu não fui cara de pau? Eu falo, gente, qual que é uma característica? Eu falei, gente, eu sou muito cara de pau. O não, assim, eu já tenho, eu busco a humilhação. Então, basicamente, eu acho que um pouco dessa coragem de se apresentar em eventos, de escrever artigos, submeter artigos para prêmios. A gente tem, inclusive, né, eu assumi a cadeira de diretora de publicações do IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Concorrência e Comércio Internacional, e a gente tem um prêmio de comércio internacional, um prêmio. Poxa, é uma baita visibilidade, é uma maneira de entrada de várias pessoas que são jovens em escritórios, em consultorias, em empresas. Quantas pessoas a gente não teve que ganharam prêmio e logo depois foram contratadas? Se capacitar, faz um curso virtual, faz uma pós-graduação virtual, presencial, mas vai colocando os degraus aos pouquinhos. Eu sou muito da lógica de que não adianta a gente olhar a escada, e a Sheryl Sandberg tem um livro que chama Plano B, acho que foi no Plano B, ela tem 2 livros, que ela fala que se a gente enxerga a nossa trajetória como uma escada, a gente sempre vai ver que tem alguém na nossa frente, que para a gente subir o degrau, a gente vai ter que tirar aquela pessoa, ela tem que andar também. Mas se a gente enxergar a nossa trajetória como a tradução é um trepa-trepa, que é aquele brinquedinho de parquinho, em que você vai tendo vários movimentos para cima, para baixo, laterais, fica muito mais fácil entender que a gente pode fazer determinados movimentos e que eles podem fazer sentido, sim, ainda que para o olhar externo não faça, para o nosso faça. Então, identificar um pouquinho dessa visão não muito linear da nossa trajetória. A gente, por vezes, vai ter que fazer movimentos para baixo, às vezes vai ter que fazer movimentos laterais, para eventualmente depois dar esse passo adicional. Então, essa lógica de enxergar muito o outro, enxergar muito a trajetória do outro, num contexto de redes sociais em que a gente fica o tempo inteiro se comparando, é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter e talvez segurar um pouco dessa ansiedade. Falo para mim mesma, todos os dias a mesma coisa, a gente enxergar que a trajetória ela em comércio internacional é uma trajetória longa e que às vezes as conexões que a gente vai fazendo hoje, uma pessoa com quem você tomou um café hoje, daqui a 10 anos vai ser seu chefe, que daqui a pessoa vai poder te indicar para uma determinada vaga e manter esses contatos assim, e contatos genuínos, verdadeiros, em que você vai efetivamente se preocupar, ter atenção com aquelas pessoas. Então, talvez essa aí seria essa visão, acho que eu colocaria para a Amandinha de poucos anos lá em Minas, que eu continuo dizendo para a Amanda de hoje, ao longo aí, para a minha própria trajetória. Que maravilhoso. Obrigado, Amanda. Obrigado. E aí, gente, para a gente então fazer o nosso ritual de encerramento, eu passo primeiro aqui a palavra para o nosso amigo PH. Por gentileza, meu amigo, suas considerações finais. Tá ótimo. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a Amanda. Amanda, foi ótima a nossa conversa, como eu já imaginei que seria antes de começar o episódio. Quando a gente estava conversando internamente na nossa reunião de pauta, e aí quem nós vamos convidar, quando surgiu o seu nome, assim, o olho de todo mundo brilhou, falou, poxa, vamos convidar, vai ser excelente. De fato foi. Até por ter um podcast, ter essa dinâmica, né? Já sabe como conduzir os assuntos. Então, não só os assuntos foram super interessantes, mas a conversa foi tudo muito, muito bom. De fato, agradecer mesmo a sua presença. E falar para o nosso público, tivemos aqui a oportunidade de conversar com alguém que quem está começando a conhecer a Amanda agora, não tem ideia do tamanho dela no comércio internacional brasileiro. Assim, a gente que conviveu com ela no ministério durante muito tempo, a gente conversa com outras pessoas e quando fala o nome Amanda, todo mundo sabe que é uma pessoa muito importante, muito relevante no comércio. Então, aproveite essa oportunidade para conhecer um pouquinho melhor do trabalho dela. Visitem o podcast da Amanda, aprendam bastante lá com ela. E foi, mais uma vez, excelente. Só agradecer mesmo. Obrigado, Amanda. Perfeito, PH. Thales, meu caro, suas considerações finais.
Poxa, primeiro, mais importante, agradecer muito a Amanda. É sempre um prazer, enfim, a resenha, trocar ideia contigo, é sempre enriquecedor. Eu acho que, como mensagem, né, desse podcast, acho que fica essa discussão que é muito relevante, o debate é muito importante sobre essa justa medida. Eu vou usar as palavras da Amanda porque me parecem muito adequadas. Qual é a justa medida dessa regulação, da aplicação das medidas de defesa comercial e da defesa da concorrência, né? É, isso posto, eu reitero aqui o meu reconhecimento à capacidade técnica do governo brasileiro e que o meu pedido, né, para esse mesmo gênio da lâmpada que teve contato com a Amanda, que se respeitem as posições técnicas. Eu acho que estaremos sempre em boas mãos, independente de qualquer conotação política, se a tecnicidade for valorizada. Dito isso, Amanda, mais uma vez, muito obrigado e a gente já fica o convite, a gente tem que escrever sobre origem. Um beijo. Muito obrigado, meu amigo. E Amanda, te devolvo para o teu encerramento. Enfim, acho que Amanda, para além, obviamente, dessa figura absolutamente solar em comércio exterior, ela tem uma produção acadêmica vasta, muitos livros publicados, tem o podcast dela. Então, eu te passo a palavra para que você possa também fazer o seu encerramento e também falar um pouquinho para os nossos ouvintes, enfim, onde que eles podem te seguir, te acompanhar, enfim. Tá ótimo. Então, vou começar fazendo o jabá. Então, a gente Por faz favor. essa dobradinha de podcast, Direito Empresarial Café com Leite, em que, basicamente, eu trago, e aí é uma visão prática e acadêmica, como eu acho que é tudo que eu tento fazer. Então, a gente traz autores dos principais livros e artigos que têm sido publicados. Então, lá é uma biblioteca, eu falo efetivamente, é uma biblioteca online, gratuita, em voz, dos principais temas de direito empresarial. Então, o tema que quem foi do direito ou quem eventualmente é curioso do direito empresarial, quem quiser ouvir o primeiro nome que vem à cabeça, ele muito provavelmente vai estar lá no podcast em que eu tenho conseguido trazer esses professores, esses profissionais de grande renome no Brasil para conversar. Então, tem na sua plataforma de áudio favorita, tá? No Instagram, o @Direito Empresarial Café com Leite. Quem quiser seguir em contato, pode me procurar no Instagram, no LinkedIn, Amanda Taide. Pode procurar os livros, eventualmente, no meu site, Amanda Taide também. Tem lá a parte acadêmica, tem a parte de autora, tem a parte de cursos, tem toda uma parte de formação, eu acho, do conhecimento. Então, acho que isso é a parte do jabá. Tem o site do podcast também, tem o podcast Direito Empresarial Café com Leite, mas eu queria, na verdade, encerrar aqui agradecendo a vocês e, mais uma vez, reiterando a importância dessa iniciativa, em que vocês fazem essa aproximação, essa ponte, acho que entre o empresariário, entre os usuários dos serviços públicos. Vocês três, com a experiência que vocês têm de comércio internacional, vão ter uma visibilidade muito importante a respeito de quais são os temas que a gente vai ter maior demanda, o que está mais quente, o que está menos quente. Uma visão que é muito importante, que eu acho que o próprio empresariado, os acadêmicos, eles se subsidiem a partir dos episódios para entender, poxa, o que são os principais pontos, aonde que eu posso contribuir, aonde que eu posso usar instrumentos, como que a caixa de ferramentas, eu acho que hoje é uma demanda, por exemplo, no escritório, Amanda, poxa, eu tenho esse problema, eu não quero a caixinha, eu não quero saber o nome, eu quero encontrar a solução. E aí, encontrar essa solução dentro da caixinha de ferramentas é super interessante. Então, tem vezes que a gente faz parecer e fala assim, eu falo, cara, isso aqui você tem 5 instrumentos possíveis, mas qual que eu te recomendo por ordem? Aqui a gente começa, esse daqui combinado com esse. Então, como que vocês estão colocando aproximar o usuário, né? Aproximar as empresas, o público em geral, de instrumentos que são públicos, instrumentos que são necessários para o desenvolvimento do mercado brasileiro. Então, parabenizo muito vocês por isso, por trazerem profissionais que têm aí essa aplicação prática para a gente tentar, não, acho que nessa lógica de comércio internacional, fazer com que o comércio internacional traga bem-estar para a população brasileira, aumente, né, a qualidade dos produtos, que eventualmente traga um acesso maior à população, que a gente tem incentivo à inovação a partir disso. Então, parabenizá-los, vida longa ao podcast de vocês, que vocês estão muito chiques, de camisa, blusa, boné. Então, vocês estão muito chiques, já começaram em alto estilo. Obrigado, Amanda. Como diz a minha esposa, hoje eu vim vestido de Pablo Marçal. Mas, enfim.
Gente, da minha parte também agradecer imensamente a Amanda. Uma honra ter uma das maiores personalidades em comércio exterior, direito empresarial, direito concorrencial do nosso país. E eu não poderia também encerrar esse episódio sem pedir o velho like, o sininho, compartilha com sua tia que mora em... Aonde, tá? Aonde, PH, que sua tia mora? Tuvalu, na Oceania. Mora na Oceania, Tuvalu. Lá em Pará de Minas também vão Lá- pode deixar. Minha família vai. Lázaro, Fala, e fala, aqui Thales. nas Ilhas Faro, em dinamarquês, compartilhe o link. Você pode dizer Del Linket. Eu perguntei para a recepcionista do hotel aqui, ela me ensinou para a gente falar hoje. Del Linket no Comex Mais. É isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Esse podcast tem uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição.